Oi, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu vou falar para vocês, nós vamos conversar a respeito de um texto do professor Paulo Pozzebon, da Universidade de São Paulo. Esse texto eu retirei de uma folhinha Coração de Jesus, uma folhinha antiga. Esse texto é bem antigo na minha vida. Eu guardo todos os textos que eu acho importantes, eu guardo. Então ele diz o seguinte: ninguém nasce livre. O texto se chama Aprender a Ser Livre. Então ele começa: ninguém nasce livre. A criança depende dos pais para tudo. O jovem pouco pode, porque pouco sabe de si e do mundo. O adulto se sente tolhido por falta de recursos. Todos nos queixamos que a liberdade não existe, porque nunca é completa. A liberdade, porém, não é ausência de obstáculos, que sempre surgirão no caminho. Ela é a capacidade humana de conhecê-los e vencê-los pela ação consciente e transformadora. Aprender a ser livre exige conhecer a si mesmo, aceitar os próprios limites, testar as próprias capacidades, escolher um modo de viver, discernir e assumir as consequências dessa escolha. Então ele coloca assim: agir, errar, rever, acertar, sofrer, gozar, no sentido de ter prazer. A liberdade nos faz seres muito especiais, mas precisa ser conquistada por cada um. Quem já assistiu os meus vídeos, principalmente o que eu falo de autoestima, tudo aqui tem a ver com autoestima. Quando ele diz: a liberdade, porém, não é a ausência de obstáculos, que sempre surgirão, ela é a capacidade humana de conhecê-los e vencê-los. O que eu disse na autoestima? Quando ele diz aqui, conhecer a si mesmo, o que eu falei na autoestima? Você precisa conhecer os seus limites, as suas habilidades. Só assim você vai conseguir vencer os obstáculos. Observem que ele não falou de problema. Ele não falou de problema, ele falou de obstáculos. Obstáculos a serem superados. Tem tudo a ver. Aprender a ser livre exige aceitar os próprios limites. Lembra que eu falei que a pessoa tem que respeitar os seus limites? Por exemplo, eu não tenho habilidade para fazer imposto de renda. Eu tenho que respeitar isso. Então eu contrato um contador, uma contadora. Agora eu tenho habilidades para dar aula, então eu vou fazer o que eu gosto, que é dar aula, né? Então é importante você se auto-perceber, se auto-observar, se auto-analisar. Eu estou fazendo isso, mas eu gosto de fazer? Estou fazendo por quê? Só pelo dinheiro? Não vai ser legal, não vai dar certo, né? Então você não está sendo livre. A liberdade, ela é a opção que você tem até de não ser livre. Quando as pessoas dizem, antigamente algumas pessoas diziam para mim, não vou casar não, porque eu vou perder minha liberdade. Não vai perder. Ele escolheu casar. Então ele tem a liberdade de escolher casar. Ele não está perdendo nada. Ele está agregando mais uma habilidade, que é conviver com uma pessoa totalmente estranha. De outro mundo, de outra vida, outra educação, outra cultura. E tem que ter habilidade para conviver. É muito complicado, né? Você tem que ceder algumas horas, o outro tem que ceder também. Então não perde a liberdade. Você tem a liberdade de escolher não ter liberdade. Eu agora vou me casar, não tenho mais a liberdade de homem solteiro. Eu agora sou um homem casado. Eu escolhi perder a minha liberdade. Eu tenho a liberdade de não querer ter liberdade.
Entendeu? Liberdade é uma coisa que você tem dentro de você. Você escolhe tê-la ou não. Então aqui é muito interessante. Quando ele diz aprender a ser livre exige conhecer a si mesmo. Quando você conhece seus limites, conhece seus pequenos... Eu não gosto de falar defeitos, porque quem tem defeito é móvel, né? A mesa veio com defeito, a geladeira deu defeito. Nós não, nós somos seres humanos. Então nós temos características a serem trabalhadas, a serem melhoradas, a serem elaboradas. Então, conhecer a si mesmo é conhecer esses limites, as suas próprias capacidades, o que eu tenho que precisa melhorar, qual é a habilidade que eu quero melhorar. Quero melhorar para falar em público, quero melhorar, então vou fazer um curso de palestrante, né, de falar em público. Você conhecendo os seus limites, as suas habilidades, você pode aprimorar as que interessam e até abandonar as que não interessam, né? E assumir as consequências, né? Lembra, uma das características da autoestima é você assumir a responsabilidade dos seus atos e ações, né? Então, isso é uma das características de pessoa que tem autoestima equilibrada, boa autoestima. Então, tudo aqui tem a ver com autoestima. É só você elaborar a sua autoestima, não se apavorar. O que acontece também é que, às vezes, todos nós somos assim. Quando acontece alguma coisa que você não espera, você se assusta, né? Porque você não está esperando. Então, naquele momento do susto, é hora de você se assustar. Se permita se assustar, chore se tiver que chorar, pegue uma almofada, bata na almofada, descarregue toda a sua raiva na almofada, entendeu? E vai, aos poucos, você vai relaxando, né? Até você, bom, aconteceu isso, eu não estava esperando por isso. Então, o que eu vou fazer de agora em diante? É quando ele diz vencer. Vencer os obstáculos. Então, na hora do choque, viva intensamente os seus sentimentos e as suas emoções. Porque é por isso que as pessoas têm úlcera, é por isso que as pessoas têm intestino preso, enxaqueca. Então, tem que viver as emoções. Se tranca no quarto, chora, berra, grita. Os americanos gostam muito, segundo meus amigos que vão para lá, gostam muito de berrar no túnel. No túnel eles descarregam a raiva deles, berram, gritam nos túneis. Não sei se é verdade ou não, mas é uma alternativa. Quando passar num túnel bem barulhento, berra. Danada, é droga que aconteceu. Faz isso no seu quarto, vai para um parque onde tem árvores, respira aquela coisa linda, aquele verde, respira aquilo e você vai se acalmando para poder aceitar o que aconteceu, respeitar o que aconteceu, porque tudo na vida é aprendizado. A gente se assusta, mas depois, mais tarde, a gente vai dizer assim, poxa, ainda bem que aquilo aconteceu, hein? Que bom que aquilo aconteceu, hein? Então, tudo tem a sua hora. Nós precisamos ser mais pacientes, né? Treinar nossa paciência e aprender a ser livre, conhecendo os nossos limites, testando as nossas capacidades, escolhendo o nosso modo de viver e assumindo as responsabilidades. E é muito bom ser livre. Vamos aprender a ser livre. Muito obrigada. Até o próximo.